Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a Champions mais uma vez. Vamos falar sobre a grande goleada do Manchester United sobre o RB Leipzig, um 5-0 convincente, né? Uma vitória com autoridade diante de um adversário forte, num grupo complicado. É um grupo que tem um alerta ligado ali, porque naturalmente uma equipe forte vai ficar pelo caminho, pelo menos uma, né? O PSG sofreu diante do Istanbul Başakşehir sem jogar bem, não fez uma boa partida, mas conseguiu vencer, que era o fundamental diante desse cenário. E logo na sequência teve o jogo do Manchester United contra o Leipzig, que era um jogo muito aguardado, até do ponto de vista tático, e acho que entregou isso. Então, se na semana passada eu falei aqui que não me agradou aquele Manchester United PSG, eu achei um jogo fraco ou abaixo da expectativa, no sentido de qualidade técnica, tática. Dessa vez achei o jogo do Manchester United contra o Leipzig muito bom. E é verdade que depois acaba virando uma goleada, mas não é que tenha sido essa superioridade toda o tempo inteiro. Isso tem a ver com algumas etapas dentro do processo e depois com o Leipzig já muito abalado, principalmente depois ali do segundo gol, o terceiro então acaba de vez com a partida, e o United implacável. Agora, tem muito mérito tático aí, tem muito do planejamento para a partida. A forma como o Solskjaer montou a equipe para tentar atrapalhar o funcionamento da equipe do Leipzig. E olha que é difícil tentar bater em funcionamentos da equipe do Nagelsmann, porque o Nagelsmann trabalha com diversas possibilidades diferentes. Tenho citado muito o Nagelsmann aqui nos vídeos recentemente, né? Eu fiz um vídeo, por exemplo, sobre o papel do Angelinho como um lateral, ala, ponta, que tem condicionado muitos jogos nessa temporada até aqui, cresceu muito em 2020. Agora, essa semana, fiz o um vídeo sobre o relatório da UEFA em relação à parte técnica e tática da temporada passada, e o Nagelsmann é muito citado naquele relatório também. Então, se você ainda não assistiu, fica a dica aqui, porque vale a pena, o vídeo do relatório tá bem legal e muito ilustrado, com trechos do relatório que eu fui tirando para fazer esse resumo. Enfim, se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho da notificação aí, deixa a curtida no vídeo e o comentário. Para você, como você avalia essa vitória do Manchester United? Para você, qual foi o peso da estratégia do Solskjaer? Claro, isso passa por nomes também. Fred, partidaça do Fred, já tinha jogado muito bem contra o PSG, a partida dele contra o Leipzig é fantástica. Rashford, fundamental, saindo do banco também para decidir a partida. O passe do Bruno Fernandes no segundo gol do Manchester United é primoroso. Então, conta aí com os comentários de vocês, quero saber as impressões de vocês sobre esse grandíssimo resultado do United. E para começar a falar sobre o campinho, é legal a gente resgatar uma impressão que existe já há algum tempo, de que o Solskjaer é um cara que pode ter seus defeitos, pode ter um time que ainda não conseguiu ser regular no nível mais alto e até por isso não consegue competir por um título de Premier League, por exemplo. É verdade que o elenco tem crescido, tem melhorado, se a gente for pensar em número, em opções nessa temporada principalmente, mas o nível da temporada do Manchester United ainda não é, por exemplo, o nível do final da temporada passada, em termos de empolgação que gerava. E muitas vezes o olhar mais natural é para a capacidade, para o questionamento sobre a capacidade do Solskjaer para conduzir esse time. Mas uma coisa acho que pouca gente discute: a capacidade do Solskjaer para montar sistemas específicos e estratégias específicas contra grandes adversários. Isso é algo que já vem aparecendo há algum tempo dentro da própria Premier League. E nesse jogo contra o Leipzig, acho que aí passa por aí boa parte do encaminhamento para essa grande vitória que viraria goleada no final do jogo também. Então, olhando para o campinho, a gente vai enxergar um Manchester United partindo de um losango no meio campo. Então é um Manchester United com modificações importantes, calendário puxado, o Van de Beek jogando como esse meia avançado, né? O Bruno Fernandes começa a partida no banco. Então, o centro do campo do United tem McTominay, Fred e Pogba, com o Van de Beek jogando à frente como esse 10 em tese, como esse meia central avançado de um losango, encostando em Greenwood e Martial, que formavam essa dupla de frente. Então era uma formação um pouco diferente do Manchester United contra um Leipzig que varia muito, mas de uma maneira geral ataca principalmente com 3 zagueiros, e aí dessa vez tinha o Campbell como esse primeiro volante, como esse primeiro jogador à frente dos zagueiros, 2 alas, 2 meio-campistas e 2 atacantes. O Forsberg jogou como um segundo atacante, Dani Olmo e Nkunku jogaram como meio-campistas à frente do Campbell. Então era mais ou menos por aí, passava por um 3-1-4-2, mais ou menos a formação do Leipzig, quando a gente olha para alguns dos padrões de posicionamento médio ali, em estruturas de saída de bola, principalmente, para pegar como parâmetro para usar no campinho. E onde que estava o ponto-chave aí? Um ponto importante era, e que foi uma estratégia clara do Manchester United,
O Leipzig é um time que estrutura muito bem as suas saídas de bola. Então sempre procura achar alternativas que te gerem vantagem na saída de bola para a partir desse conforto na saída conseguir progredir, avançar no campo. E aí usar algumas das armas bem conhecidas. Por exemplo, a facilidade do Angelinho para atacar o lado do campo, para abrir o campo. Dessa vez era o Henriques quem jogava na outra ala. Então seriam esses dois jogadores que tentariam abrir o campo, muita gente preenchendo a entrada da área, atacando a área, né? Então dessa vez teria Poulsen, teria Forsberg, teria Dani Olmo, teria Nkunku, como esses 4 jogadores por dentro, mais os alas na estrutura de chegar da área adversária. Só que para chegar à área adversária, obviamente você precisa sair da sua defesa. E sair jogando virou um grande problema. Méritos do Manchester United. O United montou a sua estratégia muito claramente para romper essa estrutura de saída. E qual que era a estrutura de saída? Konaté e Halstenberg são os zagueiros abertos, o Upamecano o zagueiro central. À frente dos 3 tem o Kevin Campbell. O Campbell é um termômetro, é um motorzinho desse time do Leipzig. Em especial na ausência do Sabitzer, que ainda está voltando de lesão, entrou no segundo tempo, não está 100% fisicamente. Então, na ausência dele, essa figura fica ainda mais concentrada no Campbell. Muitas vezes os dois dividem esse papel também. Mas, então se o Campbell é o jogador que vai fazer a bola girar, é quem vai receber por dentro, quem vai conduzir a bola, quem vai achar passes que rompem linhas, quem vai acionar todo esse pelotão de ataque, já que o Leipzig ataca com muita gente, o United teve uma observação específica. Não deixar o Campbell jogar. E como que isso vai funcionar? O Van de Beek começava essa marcação por dentro, entre os dois atacantes, e formava praticamente um trio de atacantes marcando a saída de bola. Então a ideia do Van de Beek era principalmente impedir que a bola chegasse de forma confortável ao Kevin Campbell. Então muitas vezes o United colocava um trio de atacantes marcando o trio de zagueiros do Leipzig na saída de bola, mas com um olhar muito específico, que é não deixar o passe passar, o passe entrar por dentro. Então os atacantes do United fechavam por dentro, a linha era muito estreita. A preocupação não era em marcar saídas pelos lados. Halstenberg e Konaté naturalmente abririam, até para justamente tentar espaçar a marcação do adversário. Mas a marcação do United não abria. Os 3 ficavam bem próximos por dentro e assim formavam uma parede, um bloco que impedia que o Campbell fosse acionado com a frequência habitual. Para pegar um exemplo de como ele foi muito pouco explorado, ele é substituído na metade do segundo tempo, pouco depois da metade do segundo tempo. Então, primeiro tempo, que eu acho que é onde esse papel sem bola do United fica mais evidente e ainda mais importante. No primeiro tempo inteiro, o Kevin Campbell teve 15 passes. E se a gente for olhar a média dele na Bundesliga nessa temporada, é acima de 50 passes. Ele tem 54 passes por jogo. Então, mesmo que a gente queira, beleza, eu estou usando uma média do jogo inteiro em relação ao primeiro tempo desse jogo. Se a gente quiser usar essa média, se ele deu 15 passes no primeiro tempo, vamos supor que ele terminasse mantendo a média com 30 passes o jogo todo. Ainda é muito abaixo, é quase metade da participação habitual nesse sistema, nesse funcionamento de saída de bola. E o mérito ali é muito claro do trabalho sem bola do Manchester United. E isso, claro, dependia de uma outra série de fatores, porque você começa com essa estrutura, você tenta ter os 3 jogadores pressionando por dentro, impedindo espaços, rompendo essas linhas de passe. Então, se o Leipzig vai tentar sair jogando por fora, ele tem jogadores de qualidade pelo lado, principalmente pela esquerda com o Angelinho, como que o United vai fazer para não deixar o Leipzig progredir de outras formas? Aí entrava esse papel importante de se desdobrar na marcação, na pressão, por conta dos 3 meio-campistas. E aí a gente precisa destacar Matic, Pogba e Fred, jogando com uma consciência muito grande dos momentos em que ficavam por dentro, também iniciando uma marcação mais estreita ali para não dar espaços por dentro, mas os momentos em que a bola ia pro lado, sempre tinha um papel muito importante do meio-campista pelo lado, em subir para pressionar. Então a bola chegou ao ala, para não forçar o lateral a sair para um combate mais longo e eventualmente chegar atrasado na pressão, a pressão vai ser por parte do meio-campista. E aí o resto do time vai ajudando a compensar isso. O Matic que sai lateralmente, o outro meio-campista que centraliza para impedir espaços, o lateral que sai para dar o combate no meia que tenta se projetar, porque o Leipzig tentava ter um Nkunku, por exemplo, como esse meio-campista pela esquerda, tentando infiltrar, tentando jogar nas costas do volante. Do outro lado, o Dani Olmo até tentou participar mais perto da base da jogada, até um espaço do campo um pouco diferente em relação ao habitual, já que ele costuma jogar mais próximo da área adversária. Dessa vez era o meio-campista mais próximo do Campbell. Então, o Campbell era o único meio-campista de distribuição e ele foi encaixotado, ele foi cercado.
As saídas do Leipzig passam a ser de duas formas. A primeira, pressionando no campo de ataque para tentar forçar erro do Manchester United, e isso aí tem um ponto legal do duelo também, que envolve os riscos, né? O United tendo que correr riscos para não se livrar da bola e não devolver a bola muito rapidamente ao Leipzig. O final do primeiro tempo tem uma mudança aí, que é o Upamecano começa a ditar o jogo, a distribuir, a organizar. Então ele se projeta porque o Campbell percebe que ele não está participando, então ele pelo menos tenta tirar um dos marcadores do United dessa faixa do campo. E aí ele passa a se projetar, a arrastar com ele, por exemplo, um Van de Beek, e isso permite que o Upamecano tivesse liberdade para conduzir, se projetar, distribuir, acionar os lados do campo. A reta final do primeiro tempo é muito boa do Upamecano na distribuição. Mas aí vem o segundo tempo. E vem no segundo tempo uma tentativa também do Nagelsmann de tentar quebrar um pouco isso. Ele coloca o Sabitzer para ser uma espécie de um lateral pelo lado direito, já mexendo taticamente na equipe. Vem as substituições dos dois lados, é verdade. E o Sabitzer passa a ser um lateral direito que tenta armar por dentro para fazer companhia ao Campbell e ao mesmo tempo mudando um pouco essa estrutura. Agora o Halstenberg sai como um lateral pela esquerda, o Angelinho fica como um meio aberto na esquerda. Só que o Manchester United consegue castigar isso muito bem, de novo a partir do ótimo trabalho sem bola. Porque, se a gente for pensar, já citei o passe do Bruno Fernandes para infiltração do Rashford no segundo gol. Aí já é contra-ataque, pegando a linha de defesa mais avançada e a projeção, a infiltração do Rashford. O próprio terceiro gol, né? O primeiro gol começa com a pressão do Fred, o terceiro gol começa com a pressão do Fred, o quarto gol começa com a roubada, a interceptação do Fred lá na entrada da própria área e depois ele se projetando para dar o passe pro pênalti sofrido, que geraria o quarto gol. Então, esse papel sem bola foi fundamental e de novo vale o destaque pro Fred. Porque se o Leipzig começa a tentar mexer um pouco as peças para tentar criar novos problemas, o United segue pressionando, recupera e acelera, agora com mais espaços para matar o jogo na reta final, já com muitos espaços para matar o jogo. Então foi um jogo bem interessante, acho que o Solskjaer tem muitos méritos, principalmente em relação à estrutura inicial, à estratégia inicial de um plano de tirar o conforto do jogador que dita o ritmo da distribuição, gerou um curto-circuito enorme ali no funcionamento do time do Nagelsmann, que não teve uma resposta tão clara, embora tenha conseguido sim se ajustar ao longo do primeiro tempo para competir. Foi um primeiro tempo muito equilibrado, de um United jogando muito bem sem a bola e com a bola, tendo as dificuldades que naturalmente teria diante da pressão do Leipzig, mas no todo, um resultado desse, uma vitória contundente, convincente, com autoridade, é um resultado para se exaltar, para se destacar. Grandíssima vitória do Manchester United, que dá um passo bem importante nesse início, nessa largada de um grupo tão complicado como é esse dentro da Champions. Conta aí com os comentários de vocês, a inscrição no canal, um abraço e até a próxima.